Sejam bem-vindos ao A Conversa Com, do Técnico Debate Club, uma rubrica que pretende trazer conversas com personalidades dos mais diversos setores. Estamos aqui hoje para inaugurar a edição Histórias de Abril, onde ouvimos em primeira pessoa quem viveu e fez a Revolução dos Cravos. O nosso convidado de hoje, e para inaugurar esta edição tão especial, é o capitão de mar e guerra Fernando Caldeira Santos. Nascido em 1946, formou-se na Escola Naval e serviu como oficial durante a Guerra Colonial em Moçambique. Em 1974, integrava a fragata Almirante Gago Coutinho como primeiro-tenente artilheiro naval e exercia funções de oficiais na fragata. Foi um dos que recusou cumprir as ordens para abrir fogo sobre Lisboa, evitando um possível confronto sangrento no Terreiro do Paço. Desde então, manteve-se um defensor ativo dos valores de Abril, participando em associações de militares de Abril e eventos comemorativos. Muito obrigada pela disponibilidade, Senhor Comandante, e por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer poder contar com a sua presença. Prazer é Senhor todo meu. Senhor Comandante, antes de mergulharmos nos acontecimentos do 25 de Abril, gostávamos de recuar um pouco e conhecer melhor o seu percurso. Quem é o Senhor Comandante Fernando Caldeira dos Santos e de que forma é que a sua vivência o conduziu até ao momento da Revolução dos Cravos? Olha, eu sou um cidadão português de 78 anos de idade. Nasci em Lisboa. O meu pai era funcionário público, a minha mãe era dona de casa, mas era muito conhecida na família pela Ministra das Finanças, porque realmente com o que se ganhava ela fazia milagres. Para comigo e com a minha irmã. A minha irmã faz hoje precisamente 80 anos. Uma idade bonita, onde eu espero chegar, e sempre tivemos uma ligação muito bonita, eu e a minha irmã. A nossa amizade vai perdurar até nos encontrarmos não sei aonde. Até aos 16 anos eu vivi praticamente ali perto do Instituto Superior Técnico, perto do Cinema Império, no Café Pão de Açúcar, a Anabela. E a partir daí ingressei na Escola Naval, como vos disse há pouco. Também concorri em Engenharia Eletrotécnica, onde passei, e só não fui para a Engenharia porque a minha opção desde menino e moço, há coincidências na vida que são uma coisa inexplicável. Tinha os meus 6 anos, e eu não tenho ninguém militar na família. E a minha irmã recorda mais vezes que um dia estávamos a brincar na marquise da cozinha e ela se virou para mim e disse: "O que é que tu queres ser, pá, quando fores grande? E para onde qual vai ser a tua primeira viagem?" E eu disse: "Olha, vou ser oficial de marinha e a primeira viagem vai ser ao Brasil." E acreditem que a primeira viagem foi ao Rio de Janeiro em 1965. Vai fazer no dia 1 de maio deste ano 63 anos. Uma viagem de 4 meses, que foi daqui ao Funchal, Funchal São Vicente de Cabo Verde, depois 21 dias à vela na Sagres, do que São Vicente de Cabo Verde ao Rio de Janeiro, depois Rio Santos, Bahia, Recife, Recife, São Vicente de Cabo Verde, a Ilha das Flores, Faial, Ponta Delgada, Leixões e Lisboa. Foi uma coincidência, mas foi uma realidade. O que é que eu lhe posso dizer mais? Epá, sou uma pessoa que gosta de ler e, acima de tudo, pauto-me por valores e princípios. Uh, Sigo determinados princípios que para mim são básicos. Primeiro, nunca se deve exigir dos outros sem antes exigirmos de nós próprios. Senão, entramos pelo princípio da prepotência. E depois não podemos confundir liderança com populismo. O populismo está ligado ao poder e a liderança está ligada à qualidade de quem comanda. Porque nunca nos devemos esquecer na vida que há uma coisa fundamental,
que começa por D, grande, dignidade do ser humano. E aquilo que nós vemos muitas vezes, eu abro a televisão, abro o rádio, epá, e pergunto eu, onde é que estão os valores e os princípios? Será que, estando à caça de votos, eu não tenho a obrigação de, acima de tudo, ser sério, honesto, coerente e objetivo? Mas, infelizmente, estamos longe de acontecer isto que eu ambiciono há muito. Eu há bocadinho dizia que e a minha juventude está ligada, obviamente, à ditadura. Eu costumo dizer que pertenço a uma geração riquíssima. Eu nasci no pós-guerra, em 46, vivi numa ditadura, participei na guerra colonial, participei no 25 de Abril, assisti à queda do Muro de Berlim, passei por uma pandemia, já passei por outras coisas, e quando chego à minha idade e pensava que 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial podia continuar a viver na esperança de um mundo melhor, encontramos perante atropelos ao direito internacional, atropelos à dignidade humana. Hoje, quando se governa um país e se quer governar o mundo como se um negócio puro e simples se tratasse de trocas comerciais, não vamos longe. Mas, enfim, eu costumo dizer, dá-me prazer olhar para vocês, porque vocês são o futuro. Isto não é choraminguice nem bajulação. Vocês são o futuro. Vocês não podem permitir que o país volte a viver numa ditadura que cortava todas as liberdades que hoje usufruímos. Os órgãos de comunicação social, todos eles, jornais, rádios, televisão, eram controlados pelo Estado ou pela Igreja e sobre eles era exercida uma feroz censura. A gente não pode voltar a ter isto. E é contra isto que temos que lutar, entre outras coisas. Os direitos sociais, a saúde. E há uma coisa que é fundamental, que é o respeito pela Constituição da República. Vou já adiantar um bocadinho em relação ao 25 de Abril e dizer-lhes o seguinte. Uma das grandes conquistas da Revolução, e reparem, há muitos políticos, foi um golpe militar. Começa por ser, mas não é. Foi uma revolução. E porquê? Porque havia uma coisa escrita chamada Programa de Movimento das Forças Armadas, que não era mais do que aqui estão as diretivas para o futuro. E que foram entregues ao primeiro governo pós-revolução constituído por civis. Porque aquilo que vinha no Programa de Movimento das Forças Armadas, entre outras coisas, é que nós iríamos entregar o poder aos civis. Os militares só entraram nos governos, eu não vou dizer a pedido dos políticos, mas por, enfim, inviabilidade de governar naquela altura, numa situação em que se vivia uma revolução. Esta é que é a realidade. Nós vivemos uma revolução. Não sei se já estou a falar demais, peço perdão. Não, estávamos a gostar de o ouvir. E sendo que este clima de revolução era vivido mesmo antes do 25 de Abril? Sem dúvida alguma. Sabe, a Marinha teve um papel, não estou a falar do 25 de Abril, porque no 25 de Abril não havia a ordem de operações só envolvia
militares do Exército. A Marinha e a Força Aérea tinham assumido um compromisso de neutralização ativa. O que é que isto queria dizer? Não prejudicar a ação dos nossos camaradas do Exército numa situação de pré-conflito. Mas a Marinha sempre se desenvolveram muito. Nós temos uma particularidade, é que temos um clube chamado Clube Militar Naval, onde nós nos reuníamos à noite, aos fins de semana, falávamos uns com os outros, organizavam sessões culturais, convidávamos pessoas intelectuais do chamado reviralho, e pronto, e o clube era respeitado. E era um clube militar naval independente do poder militar. Inicialmente era o clube militar naval funcionava no Marquês de Pombal, mas aquilo pertencia a uma companhia de seguros, e quiseram demolir para, enfim, vender e construir para um edifício de vários andares. E depois negociámos, inclusive fomos à Assembleia da República, entre outras coisas, e negociámos uma nova sede, que agora é ali ao pé da Casa da Moeda, na Avenida Extensor de Chaves. E aí falávamos muito abertamente, mas devo dizer que todas as idades, todas as gerações, mesmo com elementos que nós sabíamos que eram, digamos, não vou dizer da Brigada de Reumático, mas que pensavam de forma diferente. Se me perguntar, a guerra em África teve alguma influência? Teve com certeza. Eu fiz a guerra em Moçambique, 2 anos e meio. Antes tinha estado na Alemanha a receber um navio, 6 meses. E eu dou sempre estes exemplos. A primeira experiência que tive foi, chegámos a Lourenço Marques, hoje Maputo, se a memória não me falha, em 4 de setembro de 1970, e tivemos lá 2 ou 3 dias e tivemos que ir para o norte para levar uma companhia de comandos para a zona de combate no norte de Moçambique. E eu ia de quarto e o navio atracou em Nacala. Eu recordo-me como se fosse hoje, passou-se a prancha do navio para a terra, e o navio precisava de embarcar mantimentos, batatas, etc. E quem vinha a fazer os carregamentos dos sacos de batatas, 75 quilos, se eu pusesse aquilo em cima do ombro, já tinha caído rapidamente. Não é? Na altura ganhavam 25 tostões. Vocês nem imaginam o que é que são 25 tostões. 25 tostões era quase um cêntimo. E os moços vinham a entrar no navio, e enfim, o empresário deles era um indivíduo de raça branca, começou a maltratar. Eu olhei aquilo, e disse, não é possível. E proibi a entrada do indivíduo a bordo. E ele disse-me, é por gajos como você é que isto está assim, Essa foi a primeira. A segunda, Lourenço Marques, Maputo, era uma cidade linda, e ainda hoje é. Voltei lá 40 anos depois. Uma cidade excepcionalmente bem planeada. Tudo são perpendiculares. E quando nós passávamos de Lourenço Marques, da Ponta do Ouro, ao Cabo Suave, no norte de Moçambique, nós passávamos do século XX para o século XVI. Eu não estou a fazer graça, nem estou a brincar com o passado. Eu estou a dizer a realidade. Eu recordo-me em 1966 e 67, eu era navegador do Almirante Pinheiro de Azevedo, estive em Bissau e fui ao mercado. As vendedoras usavam saia de palha. E o resto, era como Deus, como vieram ao mundo. Estamos a falar do século XX.
Eh, portanto, tudo isso abriu pá, os olhos. Depois pá, entramos numa fase em Moçambique em que os bancos pá, diziam que nós queríamos continuar a guerra, pá, porque para nós íamos ganhar mais. Eu ganhava em Moçambique tanto como se estivéssemos a Sousa ou na Madeira. Pá. Eh, e quando em 70, em outubro de 72 eu me venho embora, realmente já perto da Beira já havia, digamos, ataques da Frelimo, do Movimento de Libertação. Mas, enfim, tudo isso, pá, epá, eu era muito novo também, pá. Eu tinha 23 anos, pá. Eu fui promovido a primeiro tenente com 24 anos, pá. De maneira que, pronto, era um jovem, pá, a quem foram atribuídas, pá, responsabilidades que, de uma forma geral, pá, na vida civil, pá, não são, pá, assumidas tão cedo, pá. Mas isso talvez tenha sido, pá, digamos, uma vantagem, pá, para enfrentar o futuro. E então, e como é que se sentiu em confrontar uma ordem superior contrária à consciência? Olha, não é uma situação difícil, porque nós somos, pá, educados para obedecer. Esta é a realidade. Eh, uma coisa é ser submisso, outra coisa é ser subordinado. E naquela altura, pá, você podia ter, fui eu, podia ter sido o outro, tivesse que tomar a posição, pá, que tivemos que assumir. Não foi fácil, mas era para a única naquela altura, porque era corresponder pá, a um compromisso assumido com o movimento das Forças Armadas de neutralização ativa. Pá. Basicamente isso. Pois, no rescaldo imediato da Revolução, soubemos que foram realizados inquéritos e relatórios sobre o que se passou a Muito. bordo dos navios. Sim, 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 sim. Teve que Muita justificar coisa, esta. pá. Epá, depois há a questão. Não, isto estava pano para mangas, mas há sempre uma coisa chamada branqueamento. Pá. Eh, eu, na altura, tinha 27 anos, ouvia bem, via bem, estava na plenitude das minhas capacidades, pá, neurónicas, de maneira que eu e os meus camaradas. Pá. Eh, eh, portanto, eu costumo sempre dizer que o comandante deu ordem de abrir fogo com munições de salva para o ar, nunca com munições de combate. Mas não havia munições de salva a bordo. As munições de salva são utilizadas para, com peças especiais que são embarcadas, se o navio necessitar, para salvar terra quando se chega a um porto pela primeira vez. Só havia a bordo munições de exercício. Munições de combate, munições de exercício, as de combate eram chamadas armor piercing ou penetrantes ou perfurantes, e antiaéreas com espoleta de proximidade ao VT e as munições de exercício. O comportamento aerodinâmico dos três tipos de munições era idêntico, a única diferença é que a munição de exercício não tem autoexplosivo, portanto não detona. Simplesmente quando se carrega no gatilho faz o estrondo. E mesmo a 85 graus de elevação da peça, basta olhar para o ábaco da direção de tiro, se verifica para onde cair faz um buraco. E, portanto, o comandante deu 3 vezes a ordem para abrir fogo, munições de exercício para o ar. Da primeira vez, o oficial de artilharia, que infelizmente já faleceu, o comandante Mário Seria Dores de Souza, a quem presto a minha homenagem, disse que o imediato queria dar uma palavra ao comandante. Eu procurei dar essa palavra ao comandante isoladamente por uma questão de respeito. Epá, mas, enfim, não fui tratado da melhor forma e respondi-lhe que os oficiais se recusavam a abrir fogo.
Pô, a partir daí, pá, só quem viveu, só quem viveu lá dentro é que pode falar. Porque os que falam sem lá ter estado ou ouvirem o que os outros disseram, isso é muito simples. Eh, mas o importante disto tudo é o seguinte: o 25 de Abril venceu. O 25 de Abril devolveu ao povo português um Estado de Direito. Eu recordo-me como se fosse hoje ter ouvido o Marcelo Costa Gomes, Presidente da República, na sessão da Assembleia Geral da ONU, a ser aplaudido de pé, coisa que não acontecia há 48 anos. Portanto, foi aplaudido como presidente, pá, de um país livre e democrático. A gente não se pode esquecer nunca é de uma coisa: é que democracia é liberdade e responsabilidade. Epá, e a responsabilidade tem que estar sempre, sempre ligada à liberdade. Pois nós assistimos a cenas na Assembleia da República onde, quer dizer, isto não é cumprido. Há uma falta de respeito tremendo, quer para com os colegas, pá, deputados, quer para com o povo português que abre a televisão, epá, e vê espetáculos de baixo nível. Mas, enfim, eu costumo dizer que a democracia não está não, nunca se pode dizer que a democracia está conquistada. A democracia tem que ser defendida dia a dia. Isto é como a vida quando nós temos um cancro, pá. É um dia de cada vez. Cada dia vivido é um dia ganho. Portanto, isto é como a democracia. Uh, hoje voltamos aos tempos do antigamente, em alguns aspectos. Quem é contra, pá, é isto, é aquilo e é aquilo outro, pá. As pessoas, às vezes, a sensação que eu tenho, eu vou dizer isto e peço que me perdoem, pá, eu, se eu estiver a errar, mas a sensação que eu tenho é que às vezes as pessoas começaram a ter outra vez medo de falar. Não é medo, é receio. E isto é mau, porque numa empresa privada, numa organização militar, há uma coisa que nós nunca devemos esquecer e não é utopia. Para se ser eficiente, primeiro tem que se ser feliz. Isto é uma realidade que eu vos posso assegurar que tenho seguido ao longo da minha vida. E não estou arrependido. Portanto, quem está convencido, pá, que vamos comemorar 51 anos do 25 de Abril e que está tudo ganho, não está. Nós tivemos uma visão que foi dos 3Ds: desenvolvimento, descolonização e democracia. A democracia foi alcançada, ainda não conforme a Constituição da República emana da sua lei. O desenvolvimento, quer se queira, quer não, epá, isto não tem nada a ver com o que era. Eu vou-vos dizer uma coisa que para vocês pode parecer estranho. Eu era primeiro-tenente quando casei e ganhava 5.000 escudos por mês. Né? Portanto, 250 euros. Pá. Não, epá, 5.000 escudos. E fui pagar de renda de casa um resto de chão, sala 2 quartos, cozinha, banheiro e sala e marquise, 45% do meu salário. 45% do meu salário. Portanto, aqueles que falam do passado com alguma saudade, talvez isto lhes tire, por uns segundos, alguma saudade. Não havia Serviço Nacional de Saúde.
As pessoas hoje falam mal do Serviço Nacional de Saúde. Epá, eu só posso falar bem, não é? Mas naquele tempo, epá, ir a um médico era um privilégio. Hoje em dia, felizmente, todos têm direito a ir ao hospital. Todos têm o direito a ser tratados para num hospital. Epá, vocês reparem, em 1970 o analfabetismo representava quase 40% neste país. Hoje são 3 ou 4%. Mas se vocês me perguntarem assim, mas olha, você não está a falar a verdade. Vamos lá ver, onde eu quero chegar é, existe uma diferença entre o conceito de analfabetismo e o conceito de percepção. Olho para um texto, tenho eu capacidade de o interpretar e de representar por minhas palavras aquilo que acabei de ler? Aí, infelizmente, pá, ainda estamos mal. Mas por culpa própria de todos nós, porque lemos pouco. Por culpa, pá, da utilização do Mister, como é que se chama? O Chat GPT. telemóvel, hein? Não sei se era o chat. Google, do Mister Google, o Doutor Google. Epá, e agora a inteligência artificial. Pá. Pois bem, não há dúvida que esta evolução tecnológica está-nos a permitir ver-nos, pá, olhos nos olhos, estarmos a falar, mas não estamos, pá, ao pé. A negação. Vamos ver uma coisa. A separação das pessoas afasta uma coisa que é fundamental na vida, que é a solidariedade. A solidariedade faz parte do caminhar pela vida. E isso nós temos que lutar por ela. Nós temos que ser exigentes. Primeiro connosco e depois com os outros. Temos que saber exigir. Porque quando se fala em democracia, eu não dou lições de democracia a ninguém, pá. Mas quando se fala de democracia, peço perdão, uh, nós, porra, há eleições, foi lá exercer o meu direito de voto, ganhou o partido A, B ou C, está feito. Não, a democracia não é isso. A democracia é não ser, não ser amorfo. Nós não podemos, consentir que se cometam asneiras, independentemente, de terem imposto quem lá puseram. É um direito que nós temos, pá. E é o direito a contestar e é o direito a exigir. Nós pagamos impostos que servem para pagar, salários de outros. Portanto, é uma exigência, é um direito absoluto da nossa parte. Não estamos a ser prepotentes. Portanto, é a mensagem que eu me permito enviar para os jovens. Não se calem. Não desistam. Porque a vida e o futuro está nas vossas mãos. Pá. A minha geração já foi. Eu sou dos mais novos, pá. Eu tinha 27 anos, pá. Hoje tenho 78, a caminho dos 79. Pá. A maior parte dos meus camaradas hoje tem 80 e tal. Mas há uma coisa que é verdade. Enquanto estivermos vivos, continuaremos a defender os valores e os princípios que nos orientaram ao longo da vida na conquista da liberdade e da democracia. Olha, é apenas uma curiosidade, há assim algum gesto ou ritual ou tradição que mantenha durante todos os anos no 25 de Abril? Algo que faça questão de repetir ou para assinalar? Filha, todos os anos eu tenho um almoço com a minha guarnição do 25 de Abril. E as famílias, onde nos encontramos, onde nos abraçamos, onde recordamos, e das coisas mais bonitas é eu sentir o respeito e a amizade que continuamos a nutrir uns pelos outros. É bom sinal, é sinal de que todos conseguimos construir para um grupo homogéneo que se apoia e que
se respeita muito. Quando um morre, há um familiar que está presente. Porque o amigo que parte é insubstituível, mas a sua presença através dos outros continuará sempre entre nós. Acho que é uma mensagem muito bonita. Uh, para finalizar, se calhar, e também como já reforçou anteriormente, que mensagem gostaria de deixar aos estudantes do técnico sobre os valores do 25 de Abril? Olha, primeiro que tudo, para dizer-lhes o seguinte: a minha geração, pá, é a geração pá, dos quase 80, eu tive um grande amigo que era estudante do técnico, António Manuel. Formou em engenharia, esteve preso pela PIDE, foi expulso da universidade pá, durante 2 ou 3 anos. E, portanto, eu recordo-me pá, das cenas de pancadaria que eram usuais no técnico. Portanto, o Instituto Superior Técnico era para mim e continua na minha mente que era uma instituição de defesa da democracia contra o fascismo, contra a ditadura. Uh, nós não, há bocado, pá, sem querer, não falei numa coisa importante. A PIDE. A PIDE, pá, que, epá, e o técnico nisso foi vítima, teve os gorilas lá dentro durante anos, pá. Epá, a PIDE foi uma polícia política formada com base nas SS. A gente não se pode esquecer disso. O fascismo português é quase cópia do fascismo pá, do Duce italiano, com as juventudes pá, do Duce e aqui era a mocidade portuguesa. Portanto, para os estudantes do técnico, a minha mensagem sem demagogias, epá, mas com uma grande esperança no futuro. Pá. Continuem a defender pá, os valores de Abril, que são os valores da democracia, da liberdade, do respeito, do amor ao próximo pá, e da dignidade. Epá, e um grande abraço para todos vós. Pá. Até um dia. Pá. Chegamos assim ao final desta conversa, que foi sem dúvida um momento de uma grande aprendizagem e inspiração. Em nome do Técnico Debate Club, quero agradecer profundamente ao Senhor Comandante Fernando Caldeira Santos por ter aceito o nosso convite e, acima de tudo, por nos ter guiado por dentro da história. É um privilégio poder ouvir em primeira pessoa o seu testemunho e que nos lembra que a liberdade não é um dado adquirido, mas sim uma conquista. Muito obrigada, Senhor Comandante. Um beijinho para vocês e um abraço com muita amizade e respeito. Muito obrigada. Bem-ajam.